Tiro no pé, perdeu o Xandão. Como 14 anos por um batom pode derrubar o Alexandre de Moraes? Eu não sei se vocês estão prestando atenção, mas, cara, as coisas mudaram da água para o vinho. Ninguém criticava o Alexandre de Moraes, ninguém enfrentava o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes era visto como um gigante, um deus, um intocável. E nos últimos 2 meses, 1 mês e meio para cá, nós temos visto várias coisas acontecerem. O Alexandre de Moraes se tornando réu nos Estados Unidos, processos nos Estados Unidos, juíza mostra que ele errou, não tem autoridade nos Estados Unidos. Agora, na matéria do Burrol Folha de São Paulo, foi Folha de São Paulo, o Alexandre de Moraes, se condenado nos Estados Unidos, pode pegar 10 anos de cadeia. Aí nós temos a lei Magnitsky, que pode ser usada para sanções ao Alexandre de Moraes, que pode ser a pena de morte econômica. Ou seja, não somente o Alexandre de Moraes, mas também os seus capangas. E aí ele dobra a aposta e bota uma mulher que pintou uma estátua com batom para 14 anos de prisão. Nem os globalistas estão concordando com isso. O cara que concorda com isso ou é um pau-mandado do Moraes, ou é o Moraes, ou são essas pessoas que realmente têm cocô na cabeça. São aquelas extrema esquerda que está completamente perdido. O que eu tô vendo é que está todo mundo. Eles podem até criticar, tipo, mas ela errou. Mas no final, todos eles dizem que isso não é justiça. Deixa eu botar aqui, eu vou mostrar eles falando aqui, mas eu quero mostrar primeiro para vocês, por exemplo, isso aqui. Só para você ter uma ideia da loucura que nós estamos vendo aqui, essas coisas, né? Pera aí, vamos lá. Acho que é esse aqui. Olha isso aqui. Isso não é justiça, né? Não é justiça. Vamos lá que temos mais. Vamos lá que temos mais. Isso não é justiça. Olha esse aqui. Cabeleireira tentou golpe de Estado, mas a pena é excessiva, dizem advogados. Aqui você tem o típico jornalista brasileiro. Primeiro que diz, tudo bem, a pena é excessiva, concordo, mas diz, cabeleireira tentou golpe de Estado. Ou seja, uma coisa impossível, né? É uma chacota, é uma brincadeira, caricato. Uma cabeleireira tentar golpe de Estado. Uma coisa de completo maluco. Então vamos falar sobre isso, sobre o tiro no pé do Alexandre de Moraes e sobre a queda dele talvez ser causada pela própria menina que está sendo condenada por 14 anos. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Vamos que vamos, porque o bicho vai pegar. Olha o que a Ludmilla falou aqui. Ô, Lacombe, dá para explicar dentro da seguinte perspectiva. Tá todo mundo fingindo. Todo mundo sabe que o que está acontecendo lá no STF não se trata de um julgamento. É um fingimento. Tá todo mundo fingindo ares de normalidade, ares de um ato jurídico normal. Exatamente, né? Tá todo mundo fingindo. É o que eu venho falando para vocês já tem bastante tempo, que esse julgamento, ou todos esses julgamentos, o julgamento é um teatro. É um teatro e eles precisam inventar cada vez mais coisa, destruir cada vez mais a Constituição com um único propósito, prender o Bolsonaro. Mas olha só o que ela falou aqui na frente. Eu acho que está aqui. É a parte interessante que ela fala sobre isso que eu estou falando aqui, que é essa matéria. Vamos lá. Eu assisti a vários vídeos do pessoal fazendo, né, essa manifestação de solidariedade, segurando batom. Eu vi a foto que você publicou também, Ana, você segurando batom. O doutor Sebastião segurando batom. O Adrilles, ele publicou um vídeo, ele mesmo o Adrilles passou batom, efetivamente. Né? Mas o Adrilles, né, é aquela figura que a gente conhece, né? O Adrilles passou batom. E todas essas pessoas sendo altamente criticadas e atacadas mesmo, violentamente, pela esquerda. E quando eu vi esses ataques, isso aí não
não me surpreendeu de forma alguma. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: se essas pessoas estão atacando de forma tão violenta, isso significa que essa ação, aliás, ação orgânica, né? Um publicou um vídeo com batom, o outro foi lá e fez a mesma coisa, o outro fez a mesma coisa, e aquilo se tornou uma onda. Isso só me faz ter a certeza de que isso atingiu em cheio essas pessoas. É o famoso sentiu, fala latino, sentiu. Eles sentiram esse tipo de ação sem que você precise falar muita coisa, só com um gesto, passar um batom, mostrar um batom. Mostra o quão ridícula foi essa sentença. Isso escancara o ridículo da coisa. E tudo que essas pessoas não querem de forma alguma é ser desmascaradas. Então, uma simples atitude desmascara essas pessoas. É aquela velha história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Assim como aquela matéria que eu falei ainda há pouco sobre a manchete cabeleireira condenada por golpe de Estado. Assim, a pessoa não percebe que o título por si só já é algo tão absurdo que já joga completamente a matéria e a jornalista no descrédito. Então, essa ação orgânica que aconteceu com o batom é uma ação que funciona como uma espécie de ação de marketing, só que de forma absolutamente orgânica. E esse marketing é um marketing muito prejudicial ao STF, porque é um marketing orgânico. As pessoas simplesmente entenderam o que aconteceu e jogaram, né? O próprio STF jogou o seu próprio nome na lama. Teve uma matéria do Estadão hoje, se não me engano foi o editorial, em que eles escreveram algo como eles exageraram, a justiça... Isso não é justiça, foi o nome da matéria do Estadão. Isso não é justiça. O Joel Pinheiro da Fonseca também, na Folha de São Paulo, que também é esquerdista, ele também falou que não concorda com a punição exagerada, acha que até deveria receber alguma punição pelo dano ao patrimônio público, mas nunca 14 anos de prisão. Então, assim, os próprios grandes jornais, e que inclusive colaboraram por tanto tempo com a ditadura que nós temos hoje em vigor, hoje em dia eles mesmos estão recuando, até porque eles mesmos estão sendo atingidos pela mordaça. Vide as matérias do Glenn Greenwald, que nunca mais foram publicadas, e que dizem, né, os boatos são no sentido de que o Glenn foi ameaçado de alguma forma. Não sei de que forma e nem por quem, podemos imaginar, claro, podemos especular, mas não podemos afirmar. E eu não duvidaria nada mesmo que ele tivesse sido ameaçado. O próprio Paulo Figueiredo publicou no programa dele de que ele sabe que outros veículos de imprensa receberam o material e se recusaram a publicar, porque tem medo de publicar. Então, imagina só, há uns anos, vamos botar aí, 10 anos atrás, você, jornalista, recebe um pendrive ou um material na nuvem bombástico sobre um ministro do STF, sobre um gabinete. O pessoal ia se estapear para publicar aquilo ali. E hoje em dia, o pessoal recusa porque tem medo. Só, é exatamente isso, né? Você vê que é exatamente isso. E aqui, como eles estão com medo, eles começam a largar a mão do Alexandre de Moraes. Nós nunca vimos tanta mídia, velha mídia, atacar o Alexandre de Moraes ao mesmo tempo. Mas a realidade, essa do batom, foi o maior tiro no pé do Alexandre de Moraes, ao ponto de que ninguém está do lado dele. Claro, tirando os energúmenos, né, que são poucos, ninguém mais, até mesmo o Estadão, Folha de São Paulo, Burrol, todos, até aqueles que eu mostrei para vocês que criticam, como essa aqui, cabeleireira tentou um golpe de Estado. Aí, como mesmo a Ludmila falou, né, a frase em si já é caricata. Cabeleireira tenta golpe de Estado. Tenta falar isso em inglês, tenta falar isso em francês, tenta levar isso para qualquer país do mundo e falar assim, ó, lá no Brasil, uma cabeleireira mãe de 2 filhos tentou dar golpe de Estado. E veja como
todo mundo vai rir da sua cara. Porque quem faz ou quem tenta golpe de Estado soldados do batalhão especial tentam dar um golpe de Estado, guerrilha com o general não sei o que lá, fortemente armada, tenta dar um golpe de Estado. É tudo assim. Nunca na história do universo alguém viu uma cabeleireira tentar dar golpe de Estado. Quer dizer, a própria frase ridicula toda a velha mídia, principalmente o burrol. E aí, mesmo depois da jumentice, eles falam, mas pena é excessiva. Ou seja, é um absurdo. Até mesmo o nosso amigo Peter do Ancapso, né? O cara foi picado pela abelha globalista. Ele dizendo que a menina é culpada e que ela deveria, sim, ser presa, mas não por 14 anos, um ano e 6 meses. Falei, pelo amor de Deus, ela não quebrou patrimônio nenhum. Ela simplesmente pintou um negócio. Que 1 ano e 6 meses, rapaz? Se você acha que ela deve alguma coisa, tudo bem que ela venha fazer aquilo, limpar a estátua. Limpou a estátua? Pronto, já pagou a pena dela. Teria que ser algo assim. Como que vai ficar 1 ano e 6 meses porque rabiscou com batom? Aí ele diz, não, é porque essas pessoas estavam ali porque queriam dar o golpe. Porra, pelo amor de Deus, você não pode dizer que todos ali queriam dar golpe. Fábio, existiam pessoas ali que queriam dar golpe? Claro que sim. Ainda como a mesma Ludmilla falou, que era o crime impossível, né? Ele queria dar golpe, mas era impossível dar. Tinham pessoas ali que queriam dar golpe. Agora, você pode dizer quem que estava ali? Você vai dizer para mim que o morador de rua que foi preso, ele estava ali para dar golpe? Não, ele mora na rua. O vendedor de algodão doce. Então, essas pessoas... Então, tinha que individualizar cada pessoa para saber o que cada um está fazendo. Não, todo mundo que tá ali queria dar golpe. Não, foi picado pela a abelhinha do globalismo. Só fala besteira ultimamente. Só fala besteira. Mas é aquela coisa, a pessoa se perde. Não, a Débora, acho que é Débora o nome dela, né? Tem que ser presa porque ela foi golpista. Pô, isso é coisa de... Cara, que eu tô falando, o Peter do Ancapso, ele se perdeu, virou um globalista. Isso não é um libertário, é um globalista que fica falando que, em vez do Trump, ele prefere a Kamala Harris, e agora a Débora cometeu o crime de golpista. Porra, pelo amor de Deus. Tá bom que ele critica o Alexandre de Moraes, e tem que criticar, mas dizer que essa mulher merecia pegar 1 ano e 6 meses de cadeia, pelo amor de Deus. Você pode dizer o seguinte, não deveria estar ali. Tudo bem, não deveria, mas estava. Sabe por que ela estava ali? Você não sabe. Tem que quebrar um por um, individualizar os casos para saber o que você estava fazendo aqui. Eu estava quebrando a porra toda. Ok, vai para um lado. O que você está fazendo aqui? Eu estava querendo golpe de Estado. Vai para o outro. O que você está fazendo aqui? Eu estava lá porque era uma manifestação. Você sabia o que era? Não, manifestando. Você está fazendo o que aqui? Não, eu sou morador de rua, estava passando e me prenderam. E você? Eu estava vendendo algodão doce, eu estava vendendo camisa. Então, cara, tem que olhar para cada pessoa que está ali e julgar cada pessoa. E não dizer que essa mulher merece ser presa. Mas só por 1 ano e meio. Por 1 ano e meio é coisa pra cacete pra alguém que simplesmente pintou uma estátua, tá? Ninguém no mundo é preso por causa disso. Então vamos abrir a nossa mente aí e parar de falar besteira. Olha só o Zema. O Zema aqui, ele falou algo interessante. Tiago Brenan, empresário estuprador condenado a cumprir 10 anos e 6 meses de prisão. André do Rep, líder do tráfico e assassino do PCC, condenado a menos de 15 anos e solto por um habeas corpus da justiça. O Wellington Batista Pereira, traficante, pego com mais de meia tonelada de cocaína, condenado a 10 anos de prisão. E agora, vejam isso, Débora Rodrigues, cabeleireira, presa há 2 anos por pichar uma estátua em Brasília no 8 de janeiro e prestes a ser condenada a 14 anos de prisão. Você acha que isso é justo? Parece que tem alguma coisa errada com a justiça do Brasil. Parece? Parece?
cai a primeira peça do dominó e o presidente Donald Trump manda recado bombástico ao Xandão e ao Lula. O bicho está pegando, isso é uma bomba. Muitos acreditam que o próximo será o Alexandre de Moraes. Já está marcado, é questão de tempo. Isso aqui é simplesmente um recado que foi dado. O único questionamento que eu estou tendo aqui é o seguinte: será que foi o Milley que pediu para o Trump botar sanções em cima da Kirchner? Ou é a delação do Poio Carvalho? Porque o Poio Carvalho, como você sabe, ele falou sobre a Cristina Kirchner. Eu não sei. Então, siga-nos, dá o seu joinha, assista até o final para que a gente venha falar sobre essa situação, né? O que está acontecendo? Será que o Alexandre de Moraes será o próximo a cair nessa ratoeira, a cair nessa armadilha, a perder tudo, sofrer uma lei Magnitsky? Porque não foi ainda a lei Magnitsky usada a Cristina Kirchner. Ela só perdeu esse privilégio de entrar nos Estados Unidos, ela, toda a sua família e mais pessoas. Então dá o joinha, compartilhe com seus amigos. Olha só o que diz aqui o pessoal da Globo. Vamos lá. Foi proibida a entrada no país da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e também do ex-ministro do planejamento dela, que é o Júlio Miguel de Vivo, e das respectivas famílias. São sanções por causa do envolvimento deles em casos de corrupção. A informação foi dada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio. Kirchner já foi condenada, mas aguarda análise da Suprema Corte da Argentina. E é a primeira vez que os Estados Unidos sancionam um ex-chefe de Estado argentino. Mas o último presidente, Joe Biden, chegou a impor medidas contra ex-presidentes, no caso do Paraguai, do Equador e do Panamá. Mas não tinha acontecido, Sandra, não tinha um histórico de proibir a entrada, né? Que foi o que a gente viu agora. E é muito curioso o teor também da nota, né? A forma como a nota é redigida, né, Júlia? Que fala que os Estados Unidos têm um compromisso com o combate à corrupção e essa seria uma medida para levar esse combate aos países do hemisfério, países que são importantes, etc. Mas, claro que a gente não pode esquecer, dentro desse contexto, que o presidente atual da Argentina foi o primeiro a visitar Donald Trump, veio aqui para a posse, é muito próximo de Donald Trump e tem toda uma questão ideológica, né? Quer dizer, a Cristina Kirchner é mais identificada com a esquerda, não é privilégio da esquerda ter governos envolvidos com corrupção, a gente sabe muito bem que isso acontece tanto na esquerda quanto na direita, mas parece, pelo menos, algo muito ligado a esta amizade, essa proximidade muito grande que Donald Trump tem com Javier Milei. Foi proibida. Aqui você vê que ela ficou assim, no mato sem cachorro, né? Primeiro ela diz que a esquerda é corrupta, depois ela corrige e fala, mas não é só a esquerda não, a direita também é corrupta. Entendi. Ficou com medo, né? De dizer a verdade, que a esquerda é corrupta. Você viu que ficou na cara. E aí ela falou o seguinte, olha, no caso aqui é porque o presidente Donald Trump conhece o Milley. Então, o presidente Donald Trump está fazendo essas sanções por causa do Milley. Não é, no caso do Poio Carvalho, não é porque ela recebeu malas de dinheiro da Venezuela, mas é por causa do Milley. Mas se for por causa do Milley, e o Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro não é grande amigo do Trump? O Trump falou, Eduardo Bolsonaro, meu amigo. Então, se o Trump colocou sanções sobre a Cristina Kirchner, porque o Milley pediu, então, se o Eduardo Bolsonaro pedir ao presidente Donald Trump para botar sanções sobre o Lula e sobre o Alexandre de Moraes, será que irá acontecer? Porque se você repara nesse questionamento, e a gente pode ir para outro questionamento, mas peraí, Fábio, e no questão do Poio Carvalho? Se isso aí não for nada a ver com o Milley, mas sim o Poio Carvalho está fazendo uma delação e ele está falando sobre a Cristina Kirchner. Eles não vão abrir o jogo, vão proibir de entrar nos Estados Unidos, mas começam a punir. Eu não sei porque se fosse a questão do Poio Carvalho, eu acho que eles gostariam que ela chegasse nos Estados Unidos para prendê-la, né? Porque você quer que ela chegue sem saber de nada. Eu já falei para vocês que nos Estados Unidos existem vários casos que a pessoa chega nos Estados Unidos e é presa
ele não sabe por quê, aí eles mostram por quê, porque está sendo sob sigilo, mas está tendo uma procura, o cara está sendo procurado pela polícia sob sigilo, então poderia fazer isso. Mas a pessoa fala assim, Fábio, é a mesma coisa, se você olhar do outro lado, se você tem o Milley, que gosta, que o presidente Donald Trump gosta do Milley, e digamos que foi por causa disso que botou sanções a Cristina Kirchner, nesse lado nós temos o presidente Donald Trump que gosta do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Então, o presidente Donald Trump poderia fazer a mesma coisa, botando sanções em cima do Alexandre de Moraes e botando sanções em cima do Lula, né? É a mesma coisa. Se você falar, não, mas e o outro lado, o Poio Carvalho? O Poio Carvalho é a mesma coisa. Se o Poio Carvalho fosse aquele que delatou a Cristina Kirchner, ele é o mesmo que pode delatar o Lula. Então, os dois sofreriam o mesmo tipo de coisa. Ou seja, se for um apoio ao Milley, nós poderíamos ter o apoio ao Eduardo Bolsonaro. Se for uma delação do Poio Carvalho, então nós temos delação dos dois lados. Então, a mesma coisa, né? A gente consegue ver a mesma coisa acontecendo. Eu, particularmente, como falei para vocês, não acho que deva ser o Poio Carvalho, porque eles não iriam simplesmente tirar o visto, né? Eles tentariam prendê-la. Então, acho que não deve ser isso. E não foi ainda usado sobre ela a lei Magnitsky. Foi simplesmente sanções de tirar o privilégio dela e sua família de poder entrar nos Estados Unidos. Então, simplesmente tirou o privilégio. E como nós mostramos para você, eu acho que foi na live de ontem, nós falamos um pouquinho para você, aqui tem mais coisa falando sobre isso. Ó, sanção de Moraes deve se estender a cúmplices, diz deputado dos Estados Unidos. Então, a mensagem está sendo enviada. Então, vai chegar aos cúmplices, vai chegar aos que estão perto. E aqui a gente pode falar sobre essa situação aqui, aonde fala mais da matéria que eles acabaram de falar, né? Que é essa matéria aqui no caso. Vamos lá. Ó. Governo dos Estados Unidos proíbe ex-presidente argentina de entrar no país. A gestão Trump afirmou que Cristina Kirchner e um ex-ministro têm envolvimento em significativa corrupção. Pô, imagina o Lula. Imagina, se essa mulher tem muito envolvimento em corrupção, imagina o Lula. Segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, a proibição torna Kirchner e ex-presidente parlamentar argentino, Júlio Miguel de Vito, e seus familiares impedidos de entrar nos Estados Unidos. Então, estão impedidos. Claro, Fábio, olha, eu não quero isso somente para o Alexandre de Moraes, não. É muito pouco. Nós precisamos da lei Magnitsky. Porque aqui o Trump simplesmente sancionou. Ele não usou a lei Global Magnitsky Act. Não usou isso. Porque quando usar isso, é o que a gente fala, né? A morte financeira do cara. O cara não pode ter conta de banco, não pode negociar com nenhuma empresa americana. O negócio fica muito brabo mesmo para a pessoa. Então, aqui foi uma sanção diferente. Mas é muito interessante que a gente comece a ver um recado. Quer dizer, o presidente Donald Trump começa a agir. Então, você já tem agora o juiz do Tribunal do Haia, que caiu, quer dizer, foi sancionado. Você tem um promotor do Haia, que foi sancionado. Agora você tem, indo para a América do Sul, né? Você tem Cristina Kirchner sendo sancionada, ou seja, nesse caso só tirou o passaporte, mas já é algo, já é um começo dela, de toda a família e também do seu jagunço que estava junto com ela. Ou seja, isso aqui é uma demonstração que as coisas estão caminhando. É aquela coisa, é o primeiro dominó. Caiu. Vai cair todos os dominós. Tomara que agora comece a cair todos os dominós, porque nós precisamos justiça no Brasil. Nós precisamos ver justiça. O Brasil não pode continuar como está. Precisamos de justiça. Que essa seja a primeira de muitas peças do dominó que estão caindo, porque basta cair uma e cai tudo. Você sabe disso. Caiu uma, as outras começam a cair. E depois que a gente viu tanta matéria, né, eu mostrei para vocês tanta matéria essa semana, só matéria bombástica, né? Essa aqui eu acabei de mostrar para vocês, né? Ó, sanção a Moraes deve se estender a cúmplices, diz deputado. Quem são os cúmplices? Você sabe que são muitos. Olha só, por exemplo, olha só a matéria do Metrópolis. Olha isso. Moraes dá jantar para a cúpula do Congresso e STF pós decisão de Eduardo. Ou seja, o Eduardo tomou a decisão e eles estão cagando de medo. Mas vamos lá que tem mais. Olha só Metrópolis, tá? Eduardo Bolsonaro deu um cheque em Alexandre de Moraes. Sem dúvida, foi um cheque mate.
né? Não foi só um cheque, mas foi um cheque-mate. Foi isso que aconteceu. Olha só, esse aqui foi bombástico. Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Olha, que são recados em cima de recados. Então nós precisamos que o presidente Donald Trump agora venha com tudo e não simplesmente recado. Ó, deputado dos Estados Unidos pede a Trump que puna Moraes com severa lei. Olha isso aí. E aqui está oficialmente, no caso, essas sanções. Olha, dignação do ex-presidente da Argentina, quer dizer, designação do ex-presidente da Argentina e do ex-ministro do Planejamento da Argentina por envolvimento em corrupção significativa. Está vendo aqui o Departamento do Estado, quer dizer, o Marco Rubio, responsável por isso, documento oficial. E, cara, é a primeira peça caindo. É a primeira peça caindo. Você vê como a mulher falou, mas o Biden nunca fez isso, o Biden nunca derrubou nenhum presidente. É porque o Biden faz parte do sistema. Então, o Trump está começando a botar bandido na cadeia, pegando os bandidos mais perigosos, mandando para El Salvador, e a esquerda lutando para não deportar os queridinhos. Quer dizer, aquele amor pelos direitos dos humanos, né? Mas é isso aí, cara. Uma live rápida, objetiva. Tomara que essa seja a primeira peça do dominó e que venham cair muitas peças depois dessa aqui, tá? Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 15 horas, onde falaremos mais sobre isso, principalmente sobre a questão do Poio Carvalho, se tem alguma coisa a ver com isso ou não. Tchau, tchau. Te vejo às 15 horas. Um abraço.